Fala galera, beleza? Mais um vídeo que realmente assim mexeu comigo. Eu tinha gravado esse vídeo e eu perdi, mas agora eu tô fazendo de novo. E é algo que fala muito comigo e falou comigo desde criança, que é sobre honrar pai e mãe. Parece simples, parece uma coisa que nós vivemos isso todo dia, mas eu vejo nas pessoas próximas, nos amigos, nas pessoas que eu tenho contato, que o mais difícil de viver, o canto mais difícil de viver o evangelho é dentro de casa. E isso me levou a pensar o porquê isso. Porque sim, eu já tive dificuldade em viver o evangelho dentro de casa, já tive bastante problemas com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E isso sempre me entristecia muito, principalmente com minha mãe, porque o contato é muito maior, era toda hora, todo tempo, todo instante. Então era bem mais difícil. Mas hoje tem sido realmente diferente. Hoje tem sido o canto que é mais simples de ver o evangelho dentro de casa hoje. Porque fora dele não é uma máscara que eu vivo, eu nunca consigo viver uma máscara, nunca consegui. Então fora dele não é tão simples. É tentando viver a mesma coisa que eu vivo dentro de casa, porque dentro de casa também não tem máscara. Então assim, eu queria falar para vocês sobre essa honra, porque foi algo que me levou para algum canto, me levou para bem mais perto de Deus. Foi quando eu decidi não mais ser ignorante com minha mãe ou responder minha mãe. Foi quando eu decidi não mais brigar com meu irmão ou não falar com meu pai nada, não comentar nada sobre a minha vida com meu pai. Foi quando eu decidi fazer tudo o oposto que isso começou a mudar. Lá em Efésios 6, fala sobre honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra e te vá bem. Isso é uma promessa, é a primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa dentro da palavra, para justamente nós vivermos algo muito maior e muito melhor. O que seria isso? É porque quando nós honramos nossos pais, nós vivemos mais tempo e nós ganhamos mais dinheiro. Nós vivemos em abundância, nós vivemos felizes, nós vivemos algo que Deus já disse que nós deveríamos viver. É realmente isso, é realmente um tivar bem, ir bem. Por quê? Porque eu vejo hoje muitas famílias dentro de casa brigando e quando chegam na igreja está tudo bem. Muitas famílias filhos que não honram pai e mãe, mas que dentro da igreja são santos, são líderes de alguma coisa, são pessoas que são influentes dentro da igreja, mas dentro de casa tem sido tudo destruído. Mas eu vejo motivos nisso, eu vejo problemas que foram acarretados não só pelos filhos, mas como os pais. Lá também na palavra diz que, pai, não irai os vossos filhos. Por quê? Porque justamente é isso que tem causado, é isso que tem aumentado o problema. Quando os pais querem simplesmente mandar e obrigar os filhos a fazerem algo. O que é que eu entendo? É que quando eu sou amigo do meu filho, quando eu sou amigo do meu pai, eu vivo algo muito melhor e muito maior. Eu vivo a abundância, eu vivo o realmente var bem. Então o que é que eu queria passar hoje era justamente uma questão de honrar mesmo. Uma questão de falar o que você pensa, ser aberto com seu pai e não simplesmente ser pai, eu vou ali. Ali onde, meu filho? Não, pai, eu vou sair com meu amigo. E sempre inventando desculpinhas para fazer as coisas que você quer. E você, pai, em vez de simplesmente só querer saber para proibir o filho, mas conversar com o filho e saber qual é o motivo dele quer ir. Eu lembro que quando eu era muito novo, eu queria sair para uma festa com meus amigos, fora da igreja, porque eles não eram da igreja. Eu perguntava, mãe, eu posso sair? Ela dizia, não. Aí eu, por que não? E ela respondia, porque eu não quero. E eu, não, a senhora tem que me dar um motivo melhor. Sim, parece brigar com minha mãe, parece um problema, mas nunca foi um problema. Foi depois de eu sempre perguntar isso, porque eu perguntava sempre isso, que as coisas começaram a mudar. Minha mãe começou a falar comigo, minha mãe começou a me explicar as coisas, minha mãe começou a me ensinar a ler a palavra, a ser o que a palavra diz que eu sou, a viver o que o evangelho diz. E como na palavra diz, ensina teu filho o caminho que deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. Era justamente isso que ela estava me ensinando. Não era um caminho para chegar na igreja, dobra à direita, dobra à esquerda, vá reto. Não era isso. Minha mãe estava me ensinando o caminho real que eu devia andar, que é Jesus Cristo. Minha mãe estava me ensinando o que eu deveria fazer todos os dias da minha vida, que era seguir Jesus.
E isso que me levou a ser mais amigo da minha mãe, isso que me fez, isso que me fez ter a vontade de ler a palavra, ter a vontade de conhecer e saber o porquê de todas as coisas. Isso me levou tão mais próximo dela e principalmente de Deus, que isso me impulsionava a honrar cada vez mais eles. Cada vez contar a verdade, cada vez, mesmo que aquilo fosse um problema, eu falaria, mesmo que aquilo fosse, eu fosse levar um carão, um castigo, qualquer coisa, eu decidia obedecer, eu decidia contar para eles. E isso nunca empatou da minha mãe deixar ou não eu fazer as coisas. Com a minha idade, eu decidia fazer as coisas, minha mãe sabia que eu decidia aquilo, coisas não tão certas, porque foi escolha minha, mas minha mãe sabia de todas essas coisas não tão certas, dessas coisas erradas que eu fazia. Mas hoje minha mãe consegue olhar para mim e dizer: não, meu filho, eu confio em você, porque eu falava a verdade. E agora também minha mãe não vem mais só simplesmente não porque eu não quero, mas agora ela fala a verdade: meu filho, não faça isso porque isso não é bom para você, meu filho, faça aquilo porque isso é bom para você. Então passou a ser uma honra, passou a ser uma coisa que faz a diferença nos nossos relacionamentos, muda quem nós somos, e aí sim vivemos bem e se prolonga o dia da nossa vida aqui na Terra. É isso que eu quero dizer para vocês: sejam sinceros. Sinceridade muda tudo. Sinceridade transforma uma raiva, um desgosto em um amor, em uma honra, em prestar um serviço para os nossos pais, em fazer o que eles gostam que nós façamos, fazer o que eles sabem que é certo para a gente fazer. Seja sincero com seus pais. Viva na sinceridade com seus pais. Não esconda as coisas que você tem feito. Não viva uma vida vazia de mentiras com seus pais, principalmente com seus pais. Porque Deus sabe, mas seus pais só vão saber se você falar. Então fale para eles. Fale para eles toda a verdade, porque isso vai fazer eles confiarem em você. E aí sim você vai estar honrando o que eles ensinaram você fazer. Ele vai estar honrando quem eles disseram para você ser. Você vai estar honrando os ensinamentos deles e não simplesmente obedecendo eles. Então, sejam sinceros. E é isso, galera. Valeu, falou!